Olá, amigos! Depois de uma semana muito intensa de treinamentos aqui em Brasília, a seleção brasileira está pronta para enfrentar na noite desta terça-feira, às 9h45 da noite, a equipe peruana no estádio Mané Garrincha. O jogo é importantíssimo, vai começar o retorno das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nos 9 primeiros jogos, a seleção brasileira somou 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A expectativa é que nessa perna final, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior tenha um desempenho melhor. E mais do que se classificar para a Copa do Mundo, que todo mundo imagina que vai acontecer até com uma certa naturalidade, começar a ter desempenhos mais qualificados dentro do gramado para chegar daqui a pouquinho mais de 1 ano e meio na Copa do Mundo de 2026 na ponta dos cascos para brigar pelo hexacampeonato. A equipe está na 4ª colocação da tabela, vencendo hoje pode até ultrapassar o Uruguai e a Colômbia, dependendo de uma combinação de resultados. Ainda mais importante do que ultrapassar essas duas seleções é abrir distância para as equipes que estão atrás da gente nessa caminhada para o Mundial da América do Norte. É importante confirmar a escalação, Dorival não fez mistério, o time entra em campo com 3 mudanças, saem Danilo, André e o Lucas Paquetá suspenso, entram Wanderson, Bruno Guimarães e Gerson. Capitão da seleção brasileira será o Marquinhos. Então, confirmando a escalação da pentacampeã mundial para esse jogo contra o Peru, Ederson é o goleiro, na lateral direita, Wanderson, a dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães, do lado esquerdo a manutenção do Abner, o meio de campo com Bruno Guimarães e Gerson, e mais à frente, Savinho aberto pelo setor esquerdo do gramado, Rafinha do lado direito, Rodrigo centralizado, e no comando do ataque a presença do Igor Jesus. Técnico Dorival Júnior fez questão de dizer que durante a semana ele já estava com essa escalação em mente, que é algo que já estava sendo trabalhado desde o pós-partida contra o Chile, e em todas as atividades que teve na preparação para esse duelo contra o Peru, as duas no estádio Bezerrão e a última no estádio Mané Garrincha, essa foi a formatação utilizada. É claro que durante os treinamentos você trabalha alternativas para o decorrer das partidas, mas eu lembro que desde o primeiro treino, no sábado, dia 12 de outubro, no Bezerrão, o Dorival já estava trabalhando com Bruno e Gerson na articulação de meio de campo da seleção brasileira. Então são ideias muito consolidadas para esse jogo sob o comando técnico Dorival, que explica essas mudanças na seleção brasileira e fala sobre a função que o Wanderson vai ter que executar com a ausência do Danilo. O Danilo vinha numa função mais defensiva na seleção brasileira, encaixando uma linha de 3 para permitir que a equipe atacasse com 7. Agora, Wanderson e Abner vão ter que se alternar nessa função, mas o balanço da seleção vai poder ser visto no decorrer da partida, tanto pelo setor esquerdo do gramado, quando o Abner der a profundidade, tanto pelo setor direito, quando o Wanderson dessa esticada pelo lado destro. O Dorival quer uma seleção ofensiva, o Peru se defende com 3 homens postados lá atrás, é uma equipe de linha baixa que está passando por um processo também de reformulação. Aliás, tanto Peru e Chile vivem situações muito similares. São equipes que tiveram bons momentos ali entre 2014 e 2018. O Peru foi à Copa do Mundo de 2018, no ciclo de 14 para 18. O Chile conquistou 2 Copas América, foi ao mata-mata da Copa de 14, e são equipes que estão tentando passar por um processo de renovação, encontrar novos jogadores, encontrar novos atletas. O Dorival até comparou esse processo de renovação com o momento que a seleção brasileira está vivendo. Vamos ouvir o Dorival Júnior, que analisa taticamente essa escalação de hoje da seleção brasileira e fala sobre a saída do Danilo para a entrada do Wanderson. O Wanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos, e eu espero sim um rendimento satisfatório daqueles que estão, e que possamos ter uma atuação
em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase, tentando aí buscar um ajuste, talvez o mesmo que nós estejamos procurando dentro dessa competição. É importante trazer a informação que o Danilo não está fora do time titular por uma opção técnica, uma escolha técnica, porque o Wanderson, em tese, é melhor que o Danilo. Aí cada um vai ter opinião, mas não é nesse mérito que eu quero entrar, eu quero trazer aquilo que é de ideia do técnico Dorival Júnior. É uma escolha tática. O Danilo é um jogador que na Juventus está jogando mais recuado já há algumas temporadas, ele foi já para a Copa do Mundo de 2022 jogando numa linha de 3. É um cara que pode atuar pelo lado direito da zaga, pode atuar mais aberto pelo gramado, mas, sobretudo, é um lateral de características mais defensivas. Um lateral que até ajuda na construção, mas, no máximo, vai pisar ali na entrada, na beiradinha da intermediária ofensiva. A ideia do Wanderson é ter um lateral que espete do lado direito e permita a seleção fazer esse balanço. De hora dar profundidade pelo setor canhoto do gramado, hora cair pela beirada do lado destro, utilizando o Abner e utilizando o Wanderson. Então não é uma escolha técnica, é uma escolha tática. O Dorival ainda acredita que o Danilo é muito importante para esse ciclo da seleção brasileira, tanto na questão técnica, tática, mas sobretudo também na questão interna, no vestiário da seleção. A prova é que a gente tem informação que o Danilo teve uma longa conversa com o Wanderson para passar confiança pro menino do Mônaco, cria do Grêmio, para essa sequência, essa oportunidade de ser titular pela primeira vez com o técnico Dorival Júnior. Não é a estreia do Wanderson na seleção, ele já teve a oportunidade de entrar em campo com a camisa amarelinha outras vezes, mas será a primeira vez na era Dorival. Então é um momento importante, o Danilo fez questão, como um líder deve ser, de passar essa confiança para o Wanderson. O Danilo entende que em momentos a característica dele vai ser primordial e em outros momentos a característica do Wanderson, do Ian Couto, vai ser melhor utilizada pela seleção brasileira. E aí, citando o Ian Couto, que não voltou desde a Copa América, eu lembro que lá na competição nos Estados Unidos, o Dorival ele citou pela primeira vez a palavra jogo sujo. E ele pede esse jogo sujo para os atletas da seleção brasileira. Alguém que olha assim de passagem pode achar, ué, Marcelo, ele tá mandando chegar forte, bater nos caras, não jogar limpo. Não, não é isso. O jogo sujo é um movimento tático que ele espera dos jogadores de beirada da seleção brasileira. Tem um gol que a seleção faz nos amistosos, antes da Copa América contra o México, que Ian Couto, ele vem arrastando a bola da direita para dentro, atrai a marcação adversária e abre linha de passe no terço final do gramado. Esse é o jogo sujo que o técnico Dorival Júnior está pedindo para os atletas. Seleção brasileira vai jogar contra todas as equipes do mundo, a nível de seleções, 90% vai estar fechadinha para encarar a seleção. Então tem que ter alguém para chamar essa responsabilidade partindo do meio para trás, para atrair a marcação adversária. Porque se você não atrai, fica só naquele passinho de um lado para o outro, só girando a bola, muito horizontalmente, pouco verticalmente, você não machuca o adversário. Então o jogo sujo é isso. Você chamar a responsabilidade, às vezes você vai até correr riscos, numa jogada individual, numa movimentação, que vai caber ao Wanderson, vai caber ao Abner, ao Bruno e ao Gerson, de atrair a marcação, e tem que ser uma marcação dobrada. Porque você só vai abrir linha de passe se você atrair essa marcação dobrada para quem tá com a bola, pro portador da bola. E aí esse cara tem a responsabilidade num drible, numa jogada em velocidade, chamando a responsabilidade de liberar pro Rodrigo, liberar pro Savinho, liberar essa bola para um homem mais à frente, empurrar pro furo do gol. A seleção já fez gols assim, o Dorival quer mais isso da pentacampeã mundial. O Dorival, ele fala sobre essa questão do jogo sujo e ele compara a convocação do Danilo com a convocação do Endrick. O Danilo tá vivendo um momento de muita dificuldade de ter sequência na equipe da Juventus. Ele tá sendo preterido pelo novo treinador da Juve de Turim, o Thiago Motta. Apenas 3 partidas, uma como titular, durante a Liga Italiana nessa temporada de 24-2025. O Endrick tá jogando mais. O Ancelotti está botando o Endrick tá entrando, faz seu golzinho de vez em quando, ganhando sustentação. Mas o Dorival foi perguntado sobre no que o Danilo é importante
taticamente para a seleção. Ontem a gente trouxe a questão interna, como o Dorival vê de médio a longo prazo. Você pode, inclusive, voltar e acompanhar o vídeo do último treino da seleção brasileira. Mas agora ele fala dessa questão técnica, dessa questão tática do momento, de ter um, de ter outro, e acaba fazendo essa comparação da convocação do Danilo com a convocação do Endrick. Vamos ouvir as palavras do técnico da seleção brasileira. Então, era justamente a função do Danilo na nossa equipe desde a primeira partida que nós tivemos. E é essa função que um dos dois laterais terá a obrigação de compor. Então, nós não vamos alterar essa condição. Nós alteramos movimentos de ataque. Nós alteramos, de repente, amplitudes. Em determinados momentos, nós temos homens abertos, em outros momentos, nós temos eles por dentro. Essas são condições que nós não podemos abrir mão. E, principalmente, temos 3 homens na contenção. Até porque, como a equipe adversária anterior, eles também jogam com 2 homens um pouco mais espetados. Então, nós precisaremos a todo momento estarmos ali com 3 homens. E a função de um dos laterais será justamente isso. Por quê? Porque eu quero os 2 volantes, ou meias. Bruno sempre foi um meia. Eu quero eles um pouco mais próximos para poderem ser jogadores de transição de bola e de procura de um passe em profundidade. Então, o que nós fizemos ao longo desses dias é intensificarmos esse tipo de trabalho, com movimentos de infiltração, para que exista, naturalmente, aqueles que também saiam desse bloco e venham no sentido de receberem uma bola e poderem caminhar com ela de frente para a última linha adversária. Eu acho que nós tivemos momentos importantes e começamos a criar um pouco mais, muito em razão de estarmos agredindo um pouco mais a última linha do adversário. Eu acho que todos os jogadores perceberam que nós não podemos ter só a bola nos pés. Vimos para trás, para termos um companheiro de apoio. Nós precisamos fazer o trabalho sujo, que não vinha acontecendo em momento nenhum, dificultando assim as nossas infiltrações. E se a gente perceber, a primeira convocação, todos os jogadores estavam na mesma condição. Era o início de temporada, nós ainda não sabíamos quem estava atuando, tanto que nós atrasamos, acredito eu, 4 ou 5 dias o anúncio da convocação, porque nós teríamos uma rodada no final de semana, se não me falha a memória, era isso. E ali nós percebemos que alguns iniciaram, outros não iniciaram. Nesse processo todo, Danilo teve os 2 jogos com a seleção, se não me falha a memória, mais uma partida por inteira e 2 em que ele entrou em alguns momentos. Ele, nas 10 partidas anteriores, ele foi o capitão da nossa seleção. Então, assim, eu agiria de má fé se fizesse uma desconvocação por ele não estar atuando nesse instante. Endrick foi para um dos melhores clubes do futebol mundial, se não o maior clube do futebol mundial, concorrendo com 2 companheiros e mais um terceiro que chega agora como um jogador que foi campeão mundial há pouco tempo, um dos grandes expoentes nesse instante. Um garoto de 17 anos, que também talvez não esteja atuando com a frequência que precisaria, mas brigando na maior equipe do futebol mundial. Uma ou outra situação, infelizmente, ela vai ter uma particularidade que nos permita uma possibilidade como essa. Além do que, a importância do Danilo internamente, que eu já tentei passar a vocês, o que ele representa dentro de um grupo, o que às vezes nós fechamos os olhos para tudo isso, apenas, e é natural que olhemos o rendimento do atleta. Danilo, nesse momento com a seleção, em instante nenhum, ele foi um lateral de apoio, ele sempre foi um terceiro homem que, pela capacidade que ele tem, ele também foi usado até na iniciação das nossas equipes. E por isso ele não executou a função, aliás, repetindo a mesma função que ele vem atuando há quase 2 anos no seu clube de origem. Um terceiro homem, um terceiro zagueiro, que seja, de marcação. Então, por isso que nós procuramos. Lá atrás eu falei a todos vocês que nós tentaríamos manter os jogadores nas funções e nas posições que estavam atuando nos seus clubes. Nem sempre é fácil encontrar esse encaixe,
esse equilíbrio para que em 2 ou 3 dias você possa ter uma equipe atuando num ótimo nível. Esse é o Dorival Júnior. Ele reconheceu que a seleção precisa jogar mais, jogadores sabem disso. Agora é o último momento em que a equipe estará reunida nesta data FIFA no mês de outubro. São 3 jogos para o final da temporada de 2024 para a pentacampeã mundial, hoje contra o time do Peru e no mês de novembro contra a Venezuela fora de casa e contra a Colômbia na Arena Fonte Nova em Salvador. Seleção brasileira está pronta para o jogo, vai enfrentar um Peru de linhas baixas na partida de hoje aqui no estádio Mané Garrincha, daquele jogo que a gente precisa propor o jogo. O Dorival botou 8 homens com capacidade de construção, tomara que dê certo, vamos torcer para que a seleção brasileira consiga estabelecer uma boa sequência de vitórias e evoluir a nível de desempenho. O grande objetivo é o hexacampeonato, você sabe. Na cola da seleção, na caminhada rumo ao hexa, a Litoral News está sempre junto. Eu sou Marcelo Marinho, tô contigo nessa.